Olá, seguidores, que eu sou o Lero. Hoje vamos falar sobre o Xenovaders, ou como traduziram no TCG, Tri-Realm, que é um nome muito menos legal, não sei porque fizeram isso. Esse daqui é um dos decks mais interessantes nos últimos tempos e é a resposta óbvia pro problema de decks feitos, focados no main deck, que eventualmente querem ter acesso ao extra deck. Porque é a resposta perfeita? Por causa que esse deck, de fato, ele te loca. Não é todos os efeitos que te locam, são apenas os monstros dos níveis de 1 a 4 que te locam no efeito do campo deles. A ideia do deck é que você bane cartas face down. E aí, você banindo cartas face down, seus monstros ganham efeitos. Ou as suas cartas ganham os efeitos. Por exemplo, a Trap começa a reviver monstros de atributo diferente. Todos os Xenovaders são de atributos diferentes. Então você quer ter eles face down banidos. A Field Spell pega a carta face down. Isso daqui invoca monstro face down. Que mais? O nível 1 pega monstro face down. O nível 2 pega spell face down. Todos eles envolvem face down, tá? O grande boss monster, que é o nível 8, ele bane cartas, mas você tem que ter 20 face downs para ele ter esse efeito. Não é muito difícil ter muita carta face down, mas quanto mais cedo você colocar carta face down, melhor. E honestamente, ele até tem um fator um pouco sorte, mas não é tanto assim. Você pode assumir que você vai chegar em cada uma dessas cartas, o que é um negócio muito bacana até. Gosto disso, gosto que não tem uma hiperdependência de busca, o que é um ótimo fator. Aliás, o Rise Moon, que é o outro deck dessa coleção, enfim, também é um deck bem desenhado, mas o Rise Moon eu tô mais hypado, tá? O Rise Moon eu tô mais hypado. Eu vi os Xenovaders na primeira vez e eu achei sensacional, mas o Rise Moon que anunciaram no dia seguinte surpreendeu minhas expectativas. Você bane cartas face down e aí você quer reviver, pegar essas cartas face down, reviver elas, ativar os efeitos delas. O deck tem alguns efeitos bem ok, não são nada de hiper mega opressivos. Eu acho que o máximo de opressivo é esse monstro aqui, que é um negate de monstro, só que você tem que baralhar uns Xenovaders do mesmo atributo, só que adivinha só, todos os Xenovaders são atributos diferentes, você vai ficar com 90 cartas face down banida, então quais são as chances de você não ter um atributo específico do que o oponente está usando? Muito baixo. Muito baixo mesmo. E o fato desse deck te locar é importante. Ele te loca porque ele te loca a ativar efeitos de cartas Xenovader ou Tri-Realm a partir do momento que você ativa os efeitos do campo de cada monstro do main deck. Os efeitos dos campos é pegar dois monstros do banimento pra mão, pegar dois spell tap do banimento pra mão. Esse daqui ele revive um do banimento no campo, no seu turno, e o nível 4 é a mesma coisa, só que no turno do oponente. Então esses são os efeitos que te locam a ativar cartas e efeitos no Blade. Meu Deus, eu tô confundindo todos os termos. É o que te loca a ativar efeitos Trine Realm até o final do turno. E isso é muito bom, por causa que a Konami não quer que você fique locado a invocar o deck se locar. Eles não querem que estratégias de main deck se loquem a não poder invocar o extra deck. Eles não querem fazer isso. Por que eles não querem fazer isso? Eu acho que diversas questões de fatores. Não é simplesmente por causa de vendas. Parcialmente deve ser por causa disso e com certeza eles não devem se ofender de vender mais SPs quando cada deck do jogo consegue invocar uma SP, porque é tão genérico assim. Mas eu acho que também é por causa que é um fator de balanceamento. Muitas cartas do jogo exigem que você, infelizmente, tenha acesso a cartas toolbox do extra deck. Coisas como o imbecil do Black Chaos são cartas que elas exigem cartas específicas. Só que nem todo deck do jogo tem um DD Crow para banir uma Spell e Trap no cemitério do oponente, para lidar com Black Chaos. Então a carta de repente fica extremamente problemática. Só que numa tentativa de auto-corrigir o jogo, o que eles fazem é... Tá, vamos fazer um meio termo aqui. Esses decks não se locam, logo o Black Chaos não é tão babaca assim. É uma solução bem fraca, mas é a solução que eles têm. Eu tenho certeza disso.
Eu acho que esse é um principal motivo que esses decks não te locam. O fato de que tem tanta carta no jogo problemática que eles praticamente precisam com que esses decks aqui, que são estratégias de main deck, focadas em monstros de main deck, não te não te loque pra não perder pra, sei lá, uma skill drain. Então todos os decks, todos os Snake Eyes e Rollards da vida precisam acessar um Access Code, por causa que senão esses decks perdem pra uma skill drain. Eu tenho certeza que é por causa disso, tá? Enfim, o vídeo sobre isso já tá pronto. Eu já tô dando spoiler desse vídeo por causa que eu uso exatamente esses mesmos exemplos. Então, o importante é que essas cartas te loquem, tá? É realmente importante isso. Talvez eu até consiga entender eles quererem com esses decks façam um spam de link genérico. Mas que te loque até um certo ponto, tá? E esse é o melhor lock que podia pôr. Esse é o melhor lock. Te locar a carta Shrine Realm. Não é te locar a Dark depois de resolver o Harp Horror. Esse é um dos locks mais patéticos da história do jogo. E olha que o Harp Horror é um lock tão idiota que hoje em dia a gente acha o lock do Harp Horror uma coisa bem feita, por causa que, em comparação ao Snake Eyes, o lock do Harp Horror é incrível. Nossa, ajuda muito, deixou o jogo muito mais saudável em comparação. E na época era uma piada o lock do Harp Horror. Então, esse daqui não é um lock que é uma piada. Você ainda pode invocar SP pra lidar com a spell idiota do Black Chaos, porque senão o Black Chaos vira uma carta problemática. A Konami tem que começar a banir cartas que eles mesmos fizeram mal feitas. Então, os decks precisam acesso da SP, porque senão eles têm que banir carta que eles propositalmente fizeram mal feita. Então, tá aí, tá? Temos aqui a solução. O jogo vai se autocorrigir. Essa é a esperança deles. O jogo vai se autocorrigir, porque esse deck até consegue invocar, fazer um Link Climb genérico, só que é limitado. E principalmente a partir do momento que você começar a trazer mais monstros do seu banimento no campo, você não vai conseguir mais fazer um Link Climb genérico, ou pelo menos não ativar os efeitos desses monstros. Você até pode invocar eles, mas não ativar os efeitos. Isso é muito, muito importante. Eu acho que até é um dos motivos de que praticamente eu não vejo como o campo final desse deck não é IP Mascarena, a maior parte das vezes. É IP Mascarena e isso. Outra carta que eu acho bem importante do Extra é a Gorgon, porque ela não ativa efeito. Eu nem acho essa carta boa, eu acho essa carta pavorosa, tá? Deixando bem claro, eu acho essa carta muito ruim. Se você invoca uma SP, você entra num... Se você usa a IP pra invocar uma SP, você entra num dilema, porque você dá o efeito da IP pra banir, só que aí, se o oponente tiver uma carta, você entra num dilema de eu vou dar o efeito do Naraka pra reviver um Miyomi ou um Jahanan, que seriam muito impactantes naquele momento específico do jogo, ou eu vou segurar esse efeito pra poder tirar o valor da SP banindo duas cartas. O que eu vou fazer aqui? Então, fica um dilema. É bem interessante isso. E outra coisa que eu acho muito legal desse deck é que ele não é hiper mega explosivo e as cartas têm uma certa resiliência. Eu adoro como essas cartas aqui, elas, por exemplo, elas se revelam na mão. Elas não se banem face down como custo. O que é ótimo, é ótimo. Então, se o oponente começar a dar, não sei, Ash Blossom no Xenovader no Plutônio, que compra duas cartas, você ainda fica com ele na mão, pode tentar dar no outro turno. Isso é muito relevante, porque muitas dessas cartas são um efeito rápido em ambos os turnos de ambos os jogadores. Então, você... Por exemplo, digamos que o oponente foi por primeiro. Você dá o efeito desse cara, tá? Do Plutônio. Você tem uma outra carta do arquétipo na sua mão. Você leva a Ash, porque o oponente não quer que você compre duas cartas. Você vai manter essas duas cartas pra dar no turno do oponente. Então você não perde isso. Porque seria muito devastador se isso daqui fosse que nem uma trade-in, em que você
Ash Blossom na Trading é quase um motivo de desistir do jogo. A Trading é uma das cartas mais amaldiçoadas do jogo, porque o quanto ela é trollada por uma Ash Blossom não tem cabimento. Então, é muito importante que isso daqui não funcione como uma Trading e as cartas se mantenham na sua mão. Bem legal. Em teoria, esse deck até consegue fazer jogada turno 0. O Scarlet Naraka, ele consegue se invocar na mão se o oponente dá special de um monstro, aí você bane 4, aí você torce que bana alguma coisa boa, e aí você dá o efeito do Burial Helheim pra reviver um dos monstros banidos. É isso que você pode fazer. Ou você também pode dar o Plutonium banindo as cartas e aí dá o efeito do Helheim pra reviver. Tem algumas opções. A nova Spell, que ela é um extender, praticamente a única função do deck, eu acho que meio que precisa dela. Eu acho que não dá pra jogar sem duas dela. Ela não é um starter, ela só é um extender, mas você ter acesso a ela, eu acho que permite com que o teto das suas jogadas fique tão maior que eu não vejo porque você não usaria ela. E também, como a trap é meio câncer, ela não é tão boa assim. Tipo, ela é ok, mas é uma trap, né? Ela não vai te ajudar indo pro segundo. Devido a isso, eu acho que você quer ter o máximo de chances de banir ela face down pro Shio pegar ela pra mão. Então é por isso que eu acho que precisa de duas traps. Então é isso sobre os decks de Tron Realm, Xenovader, Xenochronicles, Xeno não sei das quantas. Esse nome realmente me deixa confuso. Obrigado por assistir e valeu.